que povos do passado tiveram contatos com inteligências superiores, a gente pode falar dos sumérios, o contato que eles tiveram com os deuses. A gente pode falar da Bíblia. Eles não tinham contato com o Deus deles. Os egípcios, né? Os egípcios não tinham contato com os deuses. Então, existiram povos sistematicamente que tiveram contato com alguma coisa que não era um ser humano como eles. Com alguma coisa que não era um ser humano como eles. Mas que hoje a gente olha isso e fala, isso é ridículo. Cristãos ou não, essas pessoas estão sempre caindo em contradição. Como se tudo que viesse antes de nós fosse pior. Bom, porque essa é a chave para você entender tudo. Sem isso, você não vai entender os antigos. Como é que eu quero estudar a verdadeira história da humanidade se eu não entender a cosmovisão dos antigos? Por isso que esse pessoal, alienígenas do passado, todo esse pessoal aí, eles não saem do lugar, eles ficam rodando em círculos. Só fica dentro do mistério. Mistério, mistério, será? Etc. Uma coisa, o pessoal da ufologia, os espiritualistas também, trabalham muito com o mistério, mas não tem resposta para as coisas. Então, eu percebi que entendendo a cosmovisão dos antigos, o que eu vou mostrar para vocês hoje à noite, é a chave para você entender a verdadeira história da humanidade. Por isso que eu me empenhei tanto nesses estudos em 2024 e vou continuar me empenhando em 2025. E o meu livro, no momento, eu estou escrevendo um pouco sobre isso. O meu próximo livro, que vai se chamar Véu de Maia, ele fala do sistema, ele fala da outra humanidade, ele vai falar de cosmologia dos antigos, vai falar de questões astronômicas, e que o Dáquila chama de anomalia dos astros. Né? Até é interessante que o Dáquila vai fazer um documentário, e eu estou fazendo esse livro, e eu percebi em Dáquila que nós temos algumas, não todas as ideias, mas algumas ideias parecidas, mesmo com estudos diferentes, em locais diferentes, né? Nós temos algumas ideias parecidas, o que é bem interessante. Então, por isso que eu entrei nessa. Para entender melhor a minha própria pesquisa e para mostrar para vocês que vocês também podem entender melhor o lugar de vocês no universo, que é isso que é cosmologia. Tá? É entender a criação do cosmos, o nosso lugar no cosmos e todas essas coisas, né? Que, enfim, tem mais a ver com filosofia do que ciência prática em si. Tá? Então, foi por isso que eu entrei para esse estudo, para entender melhor as minhas próprias pesquisas, e depois isso deu um salto quântico nas minhas pesquisas em 2024. Eu realmente, saiu o livro Arqueologia Proibida no Brasil, já está saindo um segundo, vai ser um terceiro, porque eu realmente, eu sinto que eu encontrei o caminho, sabe? E, Carol, depois que eu comecei a estudar isso, estudar os astros, aconteceram tantas coisas estranhas aqui. Tantas coisas, cara. Que mostram que estamos no caminho certo. Eu tenho certeza que se você começar a pesquisar isso profundamente também, vai acontecer as mesmas coisas com você. É por isso que eu estou preparando alunos para fazer experimentos coletivos, etc., nos meus webinários. Por isso acompanho o canal André DePierre, que eu estou sempre lá publicando quando vão ter os webinários. Os webinários meus são bem baratinhos, normalmente, porque tem um limite de pessoas na sala, então eu tenho que cobrar alguma coisa. Eu cobro bem barato, eu cobro R$ 34,90 cada webinar. Já tem um grupo formado que assim, ele já acaba com as vagas, né? Mas fique ligado, quem sabe sobe uma vaga para você no próximo, mas no próximo eu vou falar sobre o sistema. Então, eu vou pegar esse pessoal que fez o último webinar e vamos fazer experimentos coletivos sobre a Lua, por exemplo. Isso é muito legal. Então, os webinários vem do muita André coisa por aí. são 4, 5, 7 horas, gente. Então, ele traz aqui um compilado para vocês, mas no espaço do webinário ele consegue trazer isso de forma muito mais detalhada, até porque não tem aí as travas que a gente bem conhece do YouTube. Sabe o que eu estou pensando aqui enquanto você está falando, André? Que estudar esses aspectos astronômicos, a cosmovisão, provavelmente te dá uma perspectiva dos monumentos muito diferente. Porque os monumentos, eles foram feitos orientados para os astros, né? Exatamente, orientado para as constelações e aquelas belas construções que você está colocando no seu livro, por exemplo, Arqueologia Proibida, e que tinham orientação para os astros, tinham relação com os equinócios. Se a gente olha isso com a cosmovisão atual, a nossa visão fica limitada, porque a gente não consegue ir para o lugar deles, né?
Exatamente, é por isso que eu quero mostrar tanto a cosmovisão dos antigos. Porque você vai começar a perceber os achados arqueológicos, as pirâmides, de uma outra forma. Porque, Exatamente. peraí, você vê uma pirâmide, você está achando que foi um povo que acreditava em sistema solar, em galáxias, que construiu aquilo. Aí você vai estudar sobre a cosmovisão que eles tinham, como que eles viam o universo, você vai ter outra ideia. É disso que eu estou falando. Exatamente, Carol. De você olhar o achado, interpretar da forma correta, como um antigo via. O que acontece com os arqueólogos atualmente? Eles olham todas essas coisas com a cosmologia moderna em mente. É claro que eles vão interpretar de forma correta. Como que eles vão conseguir interpretar alguma coisa? Fala para mim. Qualquer cerâmica que eles encontram, eles não conseguem interpretar. Eles não se colocam no lugar de um antigo como ele pensava. Todas as ideias que eles escrevem são ideias baseadas nos conhecimentos atuais, nos conhecimentos, né, supostos conhecimentos, vamos falar a verdade, atuais, porque tem muita É. coisa hoje em dia que, pelo amor de Deus, só louco mesmo. Já parou para pensar que muitas dessas formações geológicas que eles dizem, né, e não reconhecem como construções antigas, pode ser simplesmente do fato da gente estar olhando os astros, os fenômenos com o olhar que a gente tem hoje, não com o olhar do passado? Sim, claro, e Entende? isso que deixa Você alguns acha que é uma colegas. coincidência? Você acha que é uma coincidência, mas é porque você está olhando à luz do que você tem hoje como ciência e não como Exatamente. era no passado. Por isso que eu estou dizendo, tudo isso é cosmovisão, Carol. Tudo isso é cosmovisão. A cosmovisão moderna está errada. Para entender os antigos, você tem que entender a cosmovisão dos antigos, não a moderna. E a primeira coisa que você tem que romper é com o sistema solar. E isso é uma quebra de paradigma imensa. Imagina, você não sabe onde você está, você acredita que está num lugar e você acorda no dia seguinte, vê a live aqui, vê os dados, as evidências e de repente descobre que você está em outro lugar. Isso é muito disruptivo. Tem gente que não aguenta, Carol. Por isso, tantos xingamentos para essa área, tá? Eu aposto que teve muito mais xingamentos para o Dáquila na questão do Terra Convexa do que para o do Bilu, por exemplo, até. Eu acho que aquilo deve ter sido extremamente ofensivo. Eu acho mais vídeos é, de supostos astrônomos, esses alunos aí que tem de universidade, fazendo vídeos, fazendo chacota do Terra Convexa do que do Bilu, tá? Porque esse é o tema principal. É você saber onde você tá, para onde você vai quando você morre. Tudo isso é cosmovisão. Aonde estão os seres extraterrestres? Tem mais seres fora a gente, inteligentes? Aqui nesse mundo? Isso é cosmovisão. Então, é isso que alguns colegas meus, que eu até fiz pesquisa junto, entram em desespero quando eu começo a falar essas coisas. Porque todas as teorias que eles fizeram até hoje, algum deles já tem idade avançada, são baseadas no sistema solar, no Big Bang, nessas coisas de galáxias, etc. As interpretações que eles fazem desses petróglifos aqui atrás, quando eles veem uma espiral, eles falam que aquilo é uma galáxia. Como assim, gente? Olha para o céu e tenta ver um espiral no céu. A olho nu, tenta. Sai hoje à noite. Tudo que eu falar aqui, você sai da live e vai experimentar. E olha para o céu. E olha para o céu. Veja, olha para o céu, começa a olhar, pega um aplicativo, vê onde tem as galáxias. Tenta ver. Veja lá as galáxias em espiral no céu. Quantas que você vai ver? Daí você vem aqui e depois comenta. Quantas você conseguiu enxergar no céu? Quantos espirais você viu no céu? Tá? Então, como que um nativo ia pegar uma pedra e ficar desenhando galáxias? Então, isso causa desespero no pessoal, principalmente que tem uma idade um pouco. Já está em fim de carreira, ou já indo para aposentadoria, alguma coisa assim. Mas ver um cara agora e fala que eu estou errado, depois de todo esse tempo, é difícil reconhecer, né? Então eu entendo a revolta de alguns, não tem problema. Você vai continuar divulgando as informações enquanto isso. Sim, primeiro, Carol, eu recebi muitas ameaças de perda de credibilidade, tá? Quando eu apoiei o Dakla na questão do Ratanabá. Meu trabalho só cresceu depois disso. Porque, na verdade, tá vindo à tona.
Você percebeu? Projeto Amazônia revelar todo mundo querendo investigar cidades na Amazônia, não é verdade? Então, verdade vindo à tona. Inclusive Parar de falar de plagiando, né? Ratanabá e a imprensa e tal, mas o pessoal percebeu que tem alguma coisa. Então, a verdade vindo à tona, continuaram acompanhando, só cresceu. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, quando a verdade começar a vir à tona, quando vocês entenderem os estudos reais e vocês mesmos começarem a observar o que eu vou mostrar aqui hoje à noite, daqui a algum tempo, você que diz agora que eu estou perdendo a credibilidade por conta disso, você vai continuar me acompanhando, daqui a algum tempo você vai entender o que eu estou dizendo. Só cresce, Carol, porque a gente está falando a verdade, a gente investiga, a gente vai a campo. E é outra conversa quando a gente tem uma pessoa que realmente vai lá, pesquisa e fuça. Quando a gente compara com quem Claro, está sempre no computador, divulgando estudos matemáticos complexos e altamente inacessíveis, né, André? sim. Isso é um negócio muito interessante, assim. Eu acho que as coisas são complexas para que nunca cheguem na população. Nunca cheguem na população. E isso, de novo, é uma desconexão com os antigos, né? Porque os antigos Uma desconexão tinham total. a tradição de passar as informações para todo mundo. Eles tinham essa preocupação. Eles passavam conhecimento, né? Sim, Hoje em dia, então, sim. eles ficam lá no viés. A ciência moderna é baseada em 3 pilares: viés de confirmação, retórica e autoridade percebida. Autoridade percebida até da área da psicologia. Viés de confirmação, seguinte. Minha hipótese é que vacas voam. O cara vai criar em laboratório uma vaca com asa e vai fazer essa vaca voar. Daí ele vai dizer que vacas voam, naturalmente. Ele cria o experimento em laboratório lá, costura uma asa na vaca. Ele vai ficar 30 anos até ele conseguir fazer uma vaca voar. Eles vão falar que a vaca, tá vendo? Ele não disse que vaca voava? Isso é viés de confirmação. Então toda a ciência moderna é baseada nisso. O cara cria uma hipótese e magicamente, sempre no fim da hipótese, os experimentos, as ideias dele estavam certas. Isso chama viés de confirmação. 2, retórica. Como que ele convence, como um cara convence todo mundo de que ele está certo? Retórica. Essa retórica pode ser através de números, de matemática, como pode ser através da linguagem escrita normal, de letras. As pessoas acham que porque é matemático é exato. Não, aquilo é retórica. É retórica. Igual letra, igual escrever em português, inglês, qualquer idioma. É retórica. Então, através da retórica, ele convence os pares dele que estão querendo ser convencidos de alguma coisa, né? Já. E E ai tá de tudo quem não certo. entende. E ai de Todos quem não têm a mesma entende. coisa. Os pares aceitaram. É claro que eles aceitaram. Você já sabe como eles pensam. Então é só trazer uma tese que eles vão aceitar. Então é isso aí. Retórica, viés de confirmação. Os próprios pares também fazem parte do viés de confirmação. É claro que os próprios pares apontam para você e falam: olha, a sua tese vai ser sobre tal assunto, viu? Isso acontece em todo lugar. A E sua quem tese é sobre fez. isso e você vai fazer sobre isso, o resultado é esse. Isso acontece todos os dias. E 3, autoridade percebida, que é o último estágio, que é coisa que o governo oculto já percebeu desde o mundo antigo. Autoridade percebida é o quê? É um professor em sala de aula, quando ele começa a falar, ele é uma autoridade, certo? Percebida, por quê? Todo mundo sabe que ele é professor, certo? O aluno, quando ele senta lá, ele entra em estado de hipnose. Em pouco tempo. Em 1 minuto ele já está em estado de hipnose só recebendo. O que é o estado de hipnose? A pessoa está encantada? Não. Ela simplesmente deixa o senso crítico dela de lado para absorver a informação. É uma mágica que acontece. Então, a Partindo do autoridade princípio que percebida. aquele cara sabe mais do que ela, né? Porque a lógica é sempre essa, né? Exatamente. Ele sempre sabe mais do que eu. Quem sou eu para questionar? Exatamente. O estado de hipnose é basicamente isso. É quando você deixa, por exemplo, se você está lavando a louça. Você não fica lá com seu senso crítico lavando a louça, fica? Você entra em estado de hipnose ali naquele momento. A televisão já usa isso muito. O estado de hipnose na televisão acontece rápido também. É uma espécie de autoridade percebida. Mas estou falando de professores acadêmicos, eles são autoridades percebidas. A imprensa também define, ela coloca nomes lá de pessoas que são confiáveis para serem autoridades percebidas, que todo mundo confia. É isso.
Alguém está fazendo estudo de alguma coisa? Basicamente não. Na verdade, estava todo mundo tentando comprovar as próprias hipóteses. Então, ciência, não sei o quê. O que nós chegamos aí? Nós chegamos a uma espécie de religião, na verdade. É uma espécie de religião. Aliás, que tem vários livros sobre isso, né? Da Sim. ciência ser uma religião, da ciência ser falsa, da ciência moderna ser baseada em falsidades. Tem muitos livros sobre isso, né? Então é só você procurar que você vai achar muita coisa.